Então, a teologia de missão. Então, aí a gente vai falar um pouco sobre o Novo Testamento hoje. E se vocês lembram de ontem, a gente falou que a teologia fala como entendemos Deus e seu caráter e como entendemos a aplicação dos princípios na implantação de igrejas. Então, nós queremos ver umas coisas no Novo Testamento que fala sobre isso. E, em verdade, eu vou confessar, eu tinha uma lista muito grande, mas por questão do tempo, eu fui reduzindo, até cheguei aqui nesse ponto. E vamos ver, porque tem muita coisa que podia falar sobre isso. E então, mas estou animado para falar um pouco esses assuntos que a gente vai tocar hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Missio Dei. O que quer dizer esse Missio Dei para nós? Missio Dei é uma frase que vem da latina. Então, é latina ou latino? Latim. Mas esse Missio Dei quer falar nesse sentido, sobre a missão de Deus sobre a terra. Então tem essa definição aqui, compreensão teológica de missão, que procura alicerçar a teoria prática de atividade missionária no Deus trino. Tem base no envio de uma pessoa divina por outra na doutrina da Trindade. Então fala sobre missão é de Deus, missão vem de Deus, missão é fundada no Deus trino e na sua ação salvadora. Então, a questão vira, o que Deus está fazendo em missão? Então, por nós, essa questão que Deus está fazendo, e esse conceito de Missio Dei, tira, melhor falar assim, que coloca o alicerce de missão em Deus. Então, quem lembra de ontem, quando eu falei na terça, a gente colocou o alicerce de missão desde Gênesis capítulo 1 e vem de lá até o Novo Testamento agora. E esse conceito é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos vendo missão ou implantação das igrejas como uma função humana, que vai sair da gente, que a gente vai pensar sobre uma estratégia, que nós vamos pensar e fazer na melhor forma possível, claro, mas em verdade vai fluir das nossas ideias e nossos conceitos. Porém, esse Missio Dei está pegando toda essa ideia e colocando em Deus. E a questão, em vez de falar sobre estratégia, a questão é o que Deus está fazendo em missão. Então, essa questão para nós vira uma questão muito importante, porque é muito fácil para a gente passar por cima disso. A gente entra no campo e percebemos que essa igreja está tendo sucesso com tal estratégia. Essa outra igreja está fazendo nessa forma. E essa outra igreja faz culto em tal horário. E essa outra faz o live feed na internet, está fazendo programa de rádio, tal. E a gente focaliza em todas essas coisas e Deus fica para trás. A gente esquece que, em verdade, essa obra é de Deus. Então, esse conceito é muito importante porque ajuda a gente a focalizar naquilo que Deus está fazendo. Então, deixe-me falar de uns exemplos para nós. Então, nós temos momento que percebemos que Deus está fazendo algo e que Ele está nos chamando para uns lugares. Então, quando morava em Altamira, a gente estava num lugar, e eu sei que é uma cidade, então nas aldeias dos índios, do povo indígena, aí eles moram aí próximo, mas em verdade fica distante, porque é difícil de acessar. Mas,
que aconteceu também é que nosso governo aqui, nosso governo brasileiro faz acesso a essas aldeias é muito complicado. Muito complicado chegar nessas aldeias. Então, por exemplo, se qualquer um de nós fala, não, eu vou lá nessa aldeia, não pode. A gente não tem liberdade de chegar lá, na aldeia, sem ser convidado pelo povo daquela aldeia. Então, é uma complicação muito grande. E muito mais se a gente chega com a questão de Jesus Cristo. Se a gente fala, não, eu quero evangelizar, a gente quer falar de Jesus, eles falam, não, de jeito nenhum. E eles têm, o FUNAI é muito forte aí na nossa região, então eles estão fiscalizando muito e eles podem dar multa, podem dar outros problemas de fiscalização. Mas um certo dia a gente estava em nossa igreja e um senhor chegou lá na nossa igreja e ele falou, eu quero que vocês vão lá em meu tribo, lá nessa aldeia. E ele começou a contar a história, como ninguém vai lá, e eles estão só esperando alguém chegar lá. Então nós falamos para ele, então faz o seguinte, irmão. Escreve uma carta de convite. Por quê? Porque sem essa carta, o FUNAI não vai reconhecer esse convite. E a gente conversou um pouco mais, ele sumiu, no outro dia ele voltou com essa carta. E claro que nós vemos isso com aquilo que Deus está fazendo naquele momento. Ok? Então, para ir naquele local, não era exatamente nosso plano, ou nossa ideia, não foi parte da nossa estratégia, mas, claro, plenamente foi algo que Deus estava indicando para seguir. Então, lá, nós podemos subir o rio Xingu. Rio Xingu é um rio muito grande, afluente que da boca pode andar 15 dias, 18 dias até chegar no final. Você vai subindo de Altamira um dia e pega outro rio subindo e você começa a chegar nessas aldeias. Então, às vezes, leva no mínimo 3 dias. E dali para frente começa a chegar em umas aldeias. Então, na verdade, é muita coisa para enfrentar. E um grande desafio. Mas nós percebemos que Deus estava fazendo algo. E nós começamos a andar naquele local e a gente viu que Deus estava dando resposta das orações. Então, nisso, quando nós falamos da missão Dei, a missão de Deus, nós estamos perguntando o que Deus está fazendo nesse lugar, nesse tempo. Então, isso é uma grande pergunta para nós. Essa aqui é um pouco sobre a história, o contexto histórico sobre a missão Dei. E eu só quero focalizar nesse último ponto aqui. Essas aí, umas coisas que levantaram, obrigado, meu irmão. Essas aqui que levantaram essas perguntas, essa situação, porque houve essas guerras mundiais, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e tudo isso trouxe uma crise na questão de missões no mundo. Porque as nações que eram para ser as mais, vamos dizer, crentes, estavam aí destruindo uma outra. E virou uma grande crise. Então, pessoas ficaram muito decepcionadas. As nações do mundo, eles estavam decepcionados também, pensando, mas que é isso? O que está acontecendo no mundo? A identidade nacional surgiu e cultural surgiu, ficou mais forte em cada lugar. Então, toda essa questão de colonialismo, aí sumiu e cada nação começou a receber a sua independência. Então, enfim, as igrejas e missões começaram a fazer essas perguntas. Por que existe missão? Que levou a outra questão. O que é missão? E levou para outra questão. Como é
a missão? Como devemos fazer missão? E essas perguntas fez a igreja repensar como estavam fazendo missões no mundo. E começaram a questionar muito, especialmente na Europa nessa época, principalmente na Europa. Essas questões surgiram na Inglaterra, Alemanha e outros países na Inglaterra. Então, eles chamaram numa conferência naquela época, nos anos 50. E eles pensaram que eles ficaram insatisfeitos com esse entendimento tradicional de missão. E eles pensaram, nós precisamos ampliar a definição e nosso entendimento, algo além da grande missão, porque para quem conhece um pouco a história de missões, foi essa aí, Mateus 28, que é um versículo muito bom, mas foi a base de todo o movimento missionário, quando começou no final do século XVIII, no início do século XIX. Eles basearam tudo aí esse Mateus 28. Mas eles perguntaram por que a missão? Como é essa missão? Então, houve uma reunião interdenominacional nessa cidade na Europa, Willingen. E eles tinham uma tarefa de fazer naquela conferência, de resolver essa questão e produzir uma declaração sobre a obrigação missionária da igreja. Esse foi o tema da conferência. Mas eles não conseguiram fazer essa aí. Mas, em vez disso, saiu um documento que deu uma afirmação clara da base do chamado missionário no ser do Deus triuno. Então, o que foi? Eles começaram a repensar tudo sobre a obrigação missionária da igreja e eles tiraram a base de missão da igreja e colocaram em Deus. Eles começaram a falar, o fluir de missão, em verdade, não vem da igreja, não tem origem na igreja, mas tem origem em Deus. Então, isso foi um conceito muito importante. E eles pegaram esse conceito justamente para uma doutrina antiga, que quando fala de missio Dei, que antigamente eles usavam para explicar o envio de Deus, de Jesus Cristo, e envio do Espírito Santo por Jesus Cristo. Então, eles estavam pensando e repensando e vendo a igreja justamente como parte desse fluir. Então, isso começou a mexer na cabeça da igreja daquela época. Então, aí, eles viraram esse conceito e começaram a ver esse missio Dei como missão com origem em Deus, e as perguntas começaram a mudar também. Em vez de que a igreja vai fazer isso, como a igreja vai conseguir isso, que é a estratégia que devemos fazer, e muitas dessas questões foram as questões de uma grande conferência, outras grandes conferências. Eles começaram a pensar, mas o que Deus está fazendo no mundo? Então, aqui é um pequeno desenho que ajuda a gente a entender. Eles perceberam, Deus Pai sempre está agindo no mundo. E Ele enviou o Deus Filho, o Jesus Cristo. E Jesus também está trabalhando no mundo, mas Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está trabalhando no mundo, mas o Espírito enviou a igreja. Então, nós podemos ver que Deus Pai enviou o Filho, enviou o Espírito Santo, mas, na verdade, a igreja só faz parte desse fluir. Então, a igreja deve perguntar o que Deus, o que o Espírito Santo está fazendo no mundo. Então, talvez nesse momento a gente está pensando, puxa, essa é uma coisa óbvia. Mas não é tão óbvio assim, não.
Muitas vezes a gente se acha nesse mesmo lugar. E perguntando, que deve ser meu próximo passo? E a gente virando a cabeça muito e pensando muito sobre isso. E esquecendo que tudo pertence ao Senhor. A obra do Senhor. Então, aqui eu coloquei muitas informações. Deixa eu ver aqui. Que do envio do Pai. Então aqui eu só vou falar isso. Tudo isso vocês podem olhar com calma depois. Só por questão do nosso tempo vou passar. Mas o que acontece é que nós percebemos isso, que Deus toma a iniciativa, ok? O enviar sempre tem um propósito, e Deus que toma a iniciativa, e o amor toma a iniciativa. Para nós isso é fundamental, que Deus ele está agindo no mundo, e o amor está dando para nós incentivo de fazer algo também. E entender que Deus está fazendo no mundo. Então aqui também nós podemos ver o envio do Filho. E aqui tem muitas características do envio e por que é enviado. Mas eu vou passar aqui. E depois nós podemos ver que envio do Espírito Santo e o papel que a Bíblia está falando. E tudo isso, E essas são características muito importantes para nós. E eu vou deixar essas informações vão ficar, todo mundo vai ter acesso depois, Demetrio, Os slides, todo mundo vai ter o slide depois, ok. Então, com calma, vocês podem olhar nesses versículos depois. Mas essa aqui, que é chave para nós, é essa aqui. Continuidade. Continuidade. Se a gente pensa no nosso tema de terça-feira e de ontem, Deus sempre está trabalhando no mundo. E Jesus Cristo deu continuidade, o Espírito Santo está dando continuidade, e é para a igreja dar continuidade também nessa missão. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas estavam baseando, quando eles começaram a pregar sobre missão baseado em Mateus 28, no século XVIII, eles estavam pensando que missão começou com a igreja. Sem a igreja não houve missão. E, em verdade, eles perceberam que a Bíblia não está ensinando isso. Missão sempre começa com Deus. E isso foi uma grande mudança na questão de missões e como fazer missão e que Deus está fazendo. Então, nós percebemos isso também, de outra forma, em nosso ministério. Eu vou houve lá um certo casal, e essa senhora nasceu lá no interior, muito longe de Altamira, que Altamira já é muito longe, e ela nasceu lá, e depois ela se casou, ela mudou para a cidade com seu marido. E depois nós convidamos, o pessoal da nossa igreja convidaram ela para participar num acampamento nosso, e ela foi, é muito engraçado o testemunho dela, mas ela fica muito chateada. Ela estava dormindo lá, ela falou para o marido, depois ela contou para nós. Ela falou assim, mas esse povo é sempre feliz, mas cadê bebida? Nem tem bebida nesse lugar. E ela estava zangada, irritada com todo mundo nesse acampamento. E depois ela voltou, e depois de uma época ela foi para a igreja de novo, para visitar, porque houve uns parentes dela na igreja, e ela estava uma mulher do interior lá, ela sabia usar rifle, ela sabia matar janta, todas essas coisas, que não faz mais aqui em São Paulo. Mas aí, um certo dia, ela estava lá na igreja, e algo aconteceu com ela, uma pequena crise, e ela ficou com muita vergonha. E minha esposa aí estava do lado dela, e pegou ela pela mão e levou ela no nosso carro para a casa e ajudou ela. E depois ela contou para nós que isso mexeu com ela muito forte.
Porque ela pensou, puxa, ninguém na igreja estava rindo de mim. E na hora que eu estava precisando de alguém, essa mulher me pegou, que nem eu só conhecia esse tanto aí, quase nada. Ela me levou e ela não falou nada e só estava interessado em meu bem-estar. E isso tocou muito no coração dela. E não passou muito mais tempo e ela converteu. Ela aceitou Jesus Cristo em sua vida. E Deus, ele começou a trabalhar no coração dela, chamando ela para voltar para essa área onde ela nasceu. Que fica mais 3 dias de viagem no barco. Ou se a gente, quando tem a estrada, eu vou falar assim, a estrada, fica quase 200 quilômetros, mas em um dia bom, a gente passa em 10 ou 12 horas. Um dia ruim, 3 dias. Já levei 3 dias na viagem para lá. Então, na época de chuva. Então, passou um certo tempo e Deus nos abençoou com um carro traçado, um L200. E a gente falou assim, chegou esse carro, e quem lembra nosso ensino ontem? As bênçãos não chegam para ficar nós, mas para abençoar outros. Aí nem passou 2 meses, eu estava conversando com outro meu irmão, e eu falei, ei, bora lá, Teresa está doida para voltar para seu povo lá, vamos lá. E aí juntamos umas pessoas para ir para essa comunidade e fomos lá. Então, eu estava indo nessa estrada, ouvi eu e esse outro pastor brasileiro, e as 3 pessoas que já moraram lá antigamente, mas agora estavam morando em Altamira, e estava andando nessa estrada, primeira, segunda, aí 15, acelerando até 20, 25, depois... E aí, nesse jeito, e o irmão, ele olhou para mim e ele falou, mas você está correndo muito, hein? Então, finalmente chegamos lá. E chegamos lá, e um lugar que nunca na história do mundo, ninguém nunca foi lá para compartilhar sobre Jesus Cristo. Então, a história do mundo é uma história muito longa. E chegamos lá e estava cheio de moradores aí. Tinha uma vila lá na beira do rio. Tinha outras vilas subindo e descendo. E nenhum crente no meio desses povos. E quando chegamos naquele local, era um tipo de opressão. Eu chegava naquele local porque estava tão distante, a gente chegava lá sempre pensando de ficar no mínimo 1 semana para 2 semanas. Porque demorou a chegar lá e não deu para chegar e falar, tudo bem, a gente vai ficar um dia e voltamos. Isso não funcionou. Então, chegamos lá, mas eu me lembro que quando a gente chegava lá, ficava com dor de cabeça, ficava com dor de barriga, aí uns ficaram zangados, aí parece uma opressão sobre a gente. E a gente começou a trabalhar com esse povo, aí visitando, falando, e pescando junto, caçando junto, e juntando à noite e compartilhando da palavra de Deus. E aos poucos, foi mudando. Então, aí um pouco em cima houve o Rio Novo, aí um pouco embaixo o Bem Bom, e Bem Bom, uma vila, hein? Bem Bom. Como é essa vila? Bem bom. Então, a gente foi visitando cada um desses lugares. E aos poucos, esse povo foi mudando. Mas aí eles contaram para nós umas coisas que eu não vou contar aqui, porque até a gente fica de vergonha de falar essas coisas. Mas era uma vida muito dura, uma vida muito deprimida. E uma vida que estava realmente completamente cheia de pecado e uma vida muito triste.
E esse povo estava levando essa vida, mas sem nenhuma noção sobre Jesus Cristo na sua vida. Então, na verdade, nós percebemos, isso nunca foi nosso plano, nunca ficou nosso mapeamento de fundar igrejas, mas nós percebemos que Deus estava fazendo algo. E as pessoas que ficaram com a palavra mais forte naquele local, foi essas pessoas que converteram, mas eram daquele local. Eles voltaram e começaram a contar de Jesus Cristo. E a gente começou a ver as pessoas chegando a Jesus Cristo, aos poucos, aos poucos, aos poucos. E hoje em dia é uma obra muito bonita, e Deus tem abençoado muito, mas a gente já trabalhou lá quase faz 10 ou 12 anos agora, e já espalhou muito naquela região, nessa obra. Então, Deus ele fez milagres, a gente viu muita coisa acontecendo, e tem tanta coisa que eu podia contar, mas que eu estou falando com tudo isso, nós precisamos ficar atentos o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Então, resumindo aqui, Deus, ele está iniciando essa ação de enviar. E o envio de Deus é a essência do Evangelho. O envio de Deus dá continuidade em toda a sua obra. E Deus está agindo no mundo para preparar um povo, para preparar seu povo. Então, nós podemos entender que em qualquer lugar que a gente vai, qualquer povo que nós queremos falar, Deus já está agindo na vida dessas pessoas. Ele já está à nossa frente naquele local. Porque Deus está mais interessado naquele povo do que a própria gente. Então, nós precisamos entender isso, porque isso ajuda a gente com essa questão de procurar o que Deus está fazendo. Então, esse desenho aqui ajuda a gente a entender. O Jesus chegou para nós, deixa-me só falar primeiro. Nós pensamos na Bíblia, nos livros que foram escritos na Bíblia, e aí para nós tudo foi 2000 anos atrás. Bíblia é um livro antigo, tudo foi 2000 anos atrás. Mas naquela época, que eles começaram a escrever os evangelhos e as cartas, estava tudo novo, tudo recente para eles. Então aqui, primeiro foi Jesus. E aí essa foi passado para os discípulos. E os discípulos passaram para a igreja. Então nós vemos essa história aqui, nos evangelhos, no livro de Atos e nas epístolas. Então, quando Jesus subiu, os discípulos pensaram, será para a gente continuar esse ministério? Mas eles enfrentaram e eles começaram a fazer, e lendo o livro de Atos, nós podemos ver o mesmo tipo de milagres, as mesmas coisas, até maior. Quando ele falou de fazer coisa maior, os discípulos fizeram coisas maiores. Então, logo em diante, aí veio aquela segunda geração. E com certeza estava com esse mesmo pensamento. Será para a gente fazer isso também? Então, as cartas que foram escritas para as igrejas realmente dão instrução sobre isso. Que sim, é para vocês continuar e fazer essa mesma obra. Então, aconteceu com Jesus, aconteceu com os discípulos e deve continuar acontecendo com a igreja. Isso é alvo de Deus. Deus ele está falando sobre isso para nós. E o Missio Dei ajuda a gente a entender que Deus ele está fazendo essa obra e essa obra é para continuar. Então ele não fazer romper ou uma ruptura nessa continuidade, mas é para fluir e crescer através das épocas. Então, eu vou só voltar, porque quando falamos que Deus ele quer espalhar em toda a terra, do Gênesis primeiro, ele está realizando através da igreja esse plano, ok? O seu povo, ele está falando que vamos realizar isso.
Então, como a igreja se encaixa com a questão de missão? Como a igreja se encaixa com essa questão de missão? Aqui tem muitos detalhes aí falando sobre como a igreja se encaixa, mas que eu quero dar ênfase aqui, essa questão mais uma vez, de continuidade. É para continuar essa missão de Jesus Cristo aqui sobre a terra. Primeiro os discípulos e depois a igreja. Então, é interessante que quando nós chegamos no livro de Atos, do início a gente encontra os discípulos e apóstolos fazendo as obras. Mas logo a gente começa a encontrar outras pessoas se encaixando com essa história. Ok? Estevão, aí Felipe e outras pessoas. E nós podemos entender que vai continuando e fala de João Marcos, e fala de Timóteo, e fala de outros que estão se juntando com a obra. E quando chega aí nas epístolas, aí começa a contar aí sobre outras pessoas que somaram aí com a obra. Nós podemos ver que está expandindo. Não fica restrito e dá sentido que é uma obra da igreja inteira. Então, aqui tem uma frase muito importante. A igreja que parou de ser missionária perdeu a característica principal de ser uma igreja. Ok? A igreja que parou de ser missionária perdeu a característica principal de ser uma igreja. Isso é muito importante para nós, porque a existência da igreja é não para si mesmo, mas é para o mundo. E esse conceito fica muito difícil para nós. Nós gostamos, a igreja gosta de se cuidar. Ok? Não é? Aí começa a falar que, não podemos fazer aquilo, que fulano não vai gostar. Ciclano não vai gostar. Aí essa pessoa não vai ficar feliz. E tudo começa a ficar voltado para a conveniência do povo da igreja. Mas o plano de Deus é que nós estamos com a igreja justamente para alcançar o mundo. Então, nosso pensamento deve ser assim, voltado ao mundo. O que fica melhor para a entrada dessas pessoas na igreja? O que vai ajudar a quebrar as barreiras que ficam entre a igreja e o mundo? Que a pessoa vai se sentir melhor aqui em nossa igreja. Então, a localidade missionária da igreja é que a igreja vai para o mundo e o povo vem para a igreja. E assim que vai, e não para. E nossa visão é muitas vezes que a pessoa vem do mundo, chega na igreja e para na igreja. Entendeu? Eles saem do mundo, vêm para a igreja e assim parando. Mas Deus está ensinando na palavra que, em verdade, é um ciclo que vai para o mundo e depois vem para a igreja. Vai e vem. E as pessoas convertendo, conhecendo Jesus Cristo e, em verdade, com uma nova vida, mas também com uma nova visão. Há a possibilidade de ter uma outra vida em Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, isso é muito importante para nós, porque que nós podemos entender isso. Essa visão de sair e fundar a igreja funciona assim, que a igreja é para ministrar a comunidade, o bairro, a cidade e a nação. Então, muitas vezes a gente pensa sobre a obra da igreja, a obra de Deus, é uma obra espiritual. Porém, nós precisamos entender que não é uma coisa exclusivamente espiritual. Então, na verdade, vai alcançar muitos, ou toda a vida, como a gente falou. Ontem eu usei essa expressão, uma vida holística. Então, essa frase é uma frase que nós podemos entender que Deus, em verdade, é um conceito bíblico, porque quando Deus usa essa expressão de salvação, Deus está usando essa frase de salvação de ver que a pessoa está recebendo uma cura em toda a sua vida. Na parte física, na parte espiritual, em sua alma, em sua mente, em toda
o ser humano completo está sendo salvo. Uma transformação completa. Então, às vezes, essa palavra que usa para salvação na Bíblia é a mesma palavra que está usando quando Jesus cura alguém no Novo Testamento. Então, esse conceito é importante para nós. Então, nós podemos entender que a igreja dá essa continuidade na obra de Deus aqui sobre a terra. Não, então isso é importante para nós, porque outro conceito que é muito comum na igreja hoje em dia é que a questão de evangelismo, a questão da obra de Deus, é uma questão particular, que fica voltado na pessoa particular. Mas a obra, na verdade, sempre envolve a igreja, envolve um povo. Então, vamos lá, porque vamos passar para lá. Jesus e seus discípulos. Ok, muito bom. Estou muito feliz para chegar nesse ponto, porque essa primeira parte é muito importante, que nós precisamos fazer um alicerce bom. Nossa prática tem que se basear na teologia. Nossa prática não pode simplesmente ser uma coisa pragmática, mas tem que se basear na palavra de Deus, ok? E para entender essas coisas que a gente pratica, nós precisamos entender que a Bíblia tem que ter origem na palavra de Deus e fundação na palavra. Então, quando eu falei da igreja, e não estou falando de uma pessoa, não estou falando de outra pessoa, nosso ser. Isso é o princípio que nós achamos na palavra de Deus. E agora eu quero falar para nós sobre isso um pouco, porque isso é fundamental para nós. Deus, Ele quer que nós podemos trabalhar juntos com as outras pessoas. Deus, a gente não acha nenhum local na Bíblia, vou falar rapidinho, nos Evangelhos, no livro de Atos, aí em epístolas, sempre dá esse contexto de um corpo, o corpo de Cristo, que está caminhando com outras pessoas. Antes de ter a igreja, nos evangelhos, Jesus sempre andando com as outras pessoas. Ele nunca falou, vocês não prestam para nada, vou fazer sozinho. A única exceção dessa aí é quando Felipe encontrou Etíope. Ok. Estou tentando, meu irmão. Etíope. Ok. Então, ele encontrou Etíope. Estou chegando lá, meu irmão. E ele estava sozinho. Porém, nesse contexto de Atos, capítulo 8, a gente entende que primeiro ele estava com os samaritanos, e quando ele chega com Etíope, o contexto dá para entender que a salvação desse homem é que ele vai levar também para seu povo. Então, o contexto é que o povo samaritano, e depois aí também vai para a nação de Etiópia. Ok? Então, isso é o único encontro que nós achamos esse tipo de coisa. E é importante que nós podemos entender que o padrão da palavra de Deus é para caminhar junto. Então, isso é base da igreja. Então, na minha vida, o que aconteceu? Eu cheguei aqui no Brasil e estava lá na Altamira um tempo. Então, logo aí, como eu falei ontem, aí um irmão meu, um brasileiro, o pastor da igreja, ele estava andando para visitar uma comunidade. Falei, eu percebi, eu estou precisando fazer isso também. E ele estava andando sozinho e não estava coisa boa. Então eu falei, eu vou lá contigo.
Então, eu tinha comprado uma moto e a gente estava andando de moto em um caminho de chão. E meu irmão, coisa feia, aquela estrada. Eu falo estrada assim, ó. Então a gente estava andando e andando. Eu cheguei, sabe o que é pinguela? Pinguela, aquelas 2 tábuas aí, ó. Então aí cheguei naquela primeira pinguela aí, de moto. E meu irmão, ele passou na frente. Eu parei, lado de cá. Pensei, meu Deus. Eu pensei, o que eu vou fazer agora? Eu olhei mais uma vez, orei. E aí, eu pensei, se eu vou rápido, aí a gente passa direto. Ninguém... É mais difícil cair. Aí eu passei primeiro. Eu estava andando e pensei, meu Deus, obrigado, Senhor. Aí, fazendo aquela oração de gratidão no outro lado. Eu pensei, meu Deus. E todo o tempo eu penso, mas como eu vou voltar? E aí a gente foi andando, e eu estava com esse pensamento. E a gente chegou em cima de uma ladeira assim, empinada naquele tipo de... Oh, meu irmão. Aí, aquele... Descida assim, eu olhei, e estava meio chuvoso aí, um pouco de lama. Eu pensei, agora, como eu vou descer essa aí? Eu olhei mais uma vez, e orei. Aí comecei aquela descida assim. Aí cheguei lá embaixo, e meu irmão, com muita paciência, esperando a gente. E a gente indo para frente, eu pensei, meu Deus, como eu vou subir disso? E depois tem aquela pinguela, pensando nisso. E logo na frente, sabe o que aconteceu? Hein? Outra pinguela aí. Oh, meu pai. E assim que foi essa viagem. Uma coisa, outra coisa. Até a gente chegou lá nessa vila. Mas, o que eu aprendi com tudo isso? Eu aprendi que não é para a gente andar sozinho. Tem que andar junto, meu irmão. E meu irmão, ele estava junto comigo, ele podia andar na frente. Ele estava muito melhor do que eu de motor. Mas ele ficou com muita paciência, sempre esperando a gente, para a gente se juntar e caminhar junto. E nosso resultado lá, de nós dois ficar juntos lá, foi muito melhor do que andando sozinho. Então, vamos lá. Missão é um povo que ganha um povo. Então, Jesus ele chamou um povo, os discípulos, para pregar isso. E aqui é interessante, porque do Lucas 6 e Marcos 6, ele chamou os discípulos, a Bíblia usa essa expressão no livro de Marcos, chamou-los para juntar a si e depois sair. Então, principalmente foi para ficar com Jesus e depois para sair. Então, ele partiu seu poder, autoridade e responsabilidade. Então, pensa aí sobre sua situação. Com quem nós devemos andar? Com quem nós devemos andar? Porque eu vou falar para nós aqui, meu irmão. Não ande sozinho. Não ande sozinho, ok? Deus, ele não está chamando ninguém sozinho para nenhum lugar. Eu creio que sempre tem, Deus ele quer que nós podemos trabalhar juntos. Por isso ele enviou os discípulos, 2 por 2. Aí nós achamos o número mínimo é 2. E houve outros grupos maiores. Então isso aqui é um conceito muito importante. Outra coisa aqui que é importante para nós, ele partiu as coisas. Jesus ele não falou, não, eu quero fazer isso. Não, eu quero fazer isso. Ele dividiu, hein? Melhor? Compartilhou. Ok. Compartilhou. Rachar. Ok, não rachou. Compartilhou. Lá a gente fala partiu, mas aí tá bom. Outra realidade aqui. Então, tudo bem. Então, deixa-me explicar mais umas coisas aqui. Nossa realidade da igreja hoje em dia. Com quem vai trabalhar? Então, nosso relacionamento de mentoreamento ou discipulado raramente são realizados em uma pessoa só. Nós temos para cima, para baixo e de lado. Então,
com quem devemos andar. Então pensa aqui, às vezes nós estamos nessa situação de ajudar a levantar uma pessoa. E às vezes nós estamos aqui embaixo precisando de alguém para nos levantar para cima. E muitas vezes nós estamos nessa situação, que alguém fica do nosso lado e fica nos acompanhando. Então, na minha vida, eu sempre estava procurando alguém, eu pensei, puxa, se eu posso achar aquele discipulador, aí minha vida vai ficar feliz, vai virar muito bom. E fica sonhando, porque tem essas histórias que, fulano é o meu discipulador, e ele é muito bom, tal. Então, eu fiquei pensando, puxa, se eu posso achar alguém assim, então aí tudo vai ficar bom para mim. Então, num certo dia, eu entendi que Deus, muitas vezes, Ele usa várias pessoas em nossas vidas para fazer esse tipo de mentoreamento. E quando entendemos isso, nós percebemos que Deus ele está colocando pessoas ao nosso redor, justamente que eles podem falar conosco em nossas vidas e ministrar em várias áreas, que nós vamos ter umas pessoas para orar junto, outras para ajudar com nossos problemas dentro do lar e outros para ajudar em nosso ministério e assim em diante. Então, esse é um conceito muito bom. Então, uma aqui eu coloquei, não trabalha só. Então, Mateus 9 fala sobre a necessidade e a multiplicação. Nessa aqui fala que Deus olhou pelo povo e estava cheio de compaixão. Aquela compaixão mexeu aí em seu ser, em sua barriga, dentro dele. Então, ele viu isso e ele percebeu que ele estava precisando juntar os discípulos e compartilhar aquelas coisas que eles podiam também sair. Então, hoje, mais cedo, eu estava contando para mim que aqui, eu falo, esse aqui é meu irmão, da garrafada. Hein? Então, por isso eu tenho 4 filhos. Hein? Por questão disso e também minha esposa. Hein? Então, mas só brincadeira. Então, a gente andava muito junto. E a gente fazendo uma obra apostólica, andando muito lugar, abrindo muita igreja. Mas aí, depois de um certo número de anos, eu percebi uma coisa. Todas essas igrejas, quando tinha uma coisa para resolver, aí fica voltado só a nós. E, num certo sentido, houve um tipo de engarrafamento. Ok? Engarrafamento que tudo chegou num ponto e então, estava engarrafado aí e não estava passando. Então eu comecei a orar sobre isso e pensar, e Deus ele deu uma ideia de abrir um tipo de escola, tipo escola de missões ou de escola de ministério. Então conversamos aqui e ele falou, não, tudo bem, boa ideia, vai lá, toca para frente. Comecei a pegar os jovens da nossa igreja e a gente fez um curso de 1 ano. E o alvo desse curso era para fazer uma obra de implantação de igrejas, uma obra nessas vilas e comunidades, e treinar esse povo também para fazer que essa missão, esse trabalho apostólico. Então, isso foi algo que eu comecei a fazer. Então, saímos sexta-feira à tardezinha, passamos sábado e domingo, e voltamos domingo à tarde, em tempo para chegar no culto à noite. Basicamente 48 horas. E passamos aí nesse tempo 8 a 10 horas de ensino e fazemos o resto no prático. Aí fazemos evangelização nas casas, aí fazemos brinca de bola, fazemos brincadeiras com as crianças, fazemos tudo que você pode imaginar. Aí fizemos para essas comunidades. E que foi? Aí começou a chegar esses jovens aqui. Essa aqui normalmente aí essa aqui só foi uma parada na estrada uma vez. Então normalmente aí saía, era a escola. Então você fez a inscrição e tinha esse compromisso de fazer durante 1 ano. E começamos a fazer e foi escrito aí 25 ou 28 pessoas no primeiro ano.
E aí, desse primeiro ano, e cada ano seguinte, aí foi 25 a 30, 25 a 30. Verdade, não podia ter mais do que 30, questão do transporte. E a gente fez um preço bem acessível, e a igreja, em verdade, não bancou nada, mas as pessoas estavam pagando, porque nós decidimos que onde for, a gente vai ficar naquele nível daquela realidade, ok? A gente não vai comer filé quando todo mundo não está comendo filé. Se é mortadela, é mortadela. Então, aí, assim é. Então, arroz, feijão, mortadela, tudo bem. Então, aí, no primeiro ano, eu fiz as compras. No segundo, eles falaram, pastor, talvez uma boa ideia o pastor não faz as compras mais. Porque eu estava comprando coisas simples demais. Mas começamos a fazer isso e o que aconteceu? Aí, depois de um certo tempo, em vez de nós dois saindo fazendo toda essa missão, tinha um monte de pessoas que eu podia chegar e falar, ei, você não quer ir lá comigo? Eu vou. E, irmão, você dá a palavra lá nessa vila, tá bom? Ei, irmã, você dá a palavra aqui nessa vila. Tudo bem, pastor, tal. E passa um pouco mais tempo, e o que aconteceu? Eles começaram a chegar comigo. Ei, pastor, quando você vai fazer uma viagem dessa aí? Eu quero ir contigo. Entendeu? Em vez de eu procurando eles começaram a me procurar. E passou um pouco mais tempo, eu chegava na igreja e falava, cadê fulano? Cadê irmão? Eles estão em tal lugar fazendo culto. Eles estavam fazendo multiplicação por si mesmo. Entendeu? E eu comecei a correr atrás. Aí, cadê você? No sentido bom, né? Sentido bom. E eles pegaram fogo de fazer. E isso foi. E hoje em dia ainda estão fazendo essa obra lá. Então, numa forma de multiplicar a obra de Deus. E antes, quando era só nós dois trabalhando, a gente saía uma semana e ficava em casa. Outra semana saía, ficava tal. O que acontece hoje em dia? Todo final de semana tem 1, 2, 3 missões acontecendo na mesma hora. Porque tanta gente está treinado aí e animado para fazer algo e ter um trabalho. E eles fazem por conta própria. Ok? Eles não chegam com a igreja pedindo algo para fazer. Ninguém fica aí empurrando eles. Mas eles fazem por conta própria. Eles vão lá e botam gasolina no carro, botam gasolina na moto, e eles tocam aí para a estrada, vão embora. E eles sabem, justamente por quê? Porque aí foram treinados, foram ensinados. Então, nisso, na verdade, é uma grande ajuda. E mudou muito bem, mudou para o bem nossa ótica da igreja. Então, quando a gente fala hoje em dia, ou quando a gente fala sobre, vamos abrir uma igreja. Todo mundo na igreja é assim, uma celebração, vira uma celebração para nós. E todo mundo fica feliz com essa realidade. Então aqui eu boto assim, aí andava, na época de Jesus, andava pelo menos 2 por 2. Aqui tem Mateus 10, os discípulos enviados 2 por 2, Atos 2, reuniram todos os dias, modelo do Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, quando morava lá na Altamira, nós dois, e essa é a minha realidade hoje em dia, lá na Asbury. Quando eu vou para um lugar, eu arrumo umas pessoas para ir lá comigo. Então, não é sempre para fazer missão, isso foi para uma conferência, mas a gente falou, não podia andar, eu não ia lá sozinho. Então, eu fiquei atrás um do outro, até a gente ia. A última conferência que foi agora, só 2 semanas atrás, aí juntei tantas pessoas que eu fiquei arrependido. Porque a gente ficou assim, apertado no van. Estou brincando, a gente não ficou arrependido. Mas tanta gente que estava muito apertado no van. Então, mas foi uma bênção. Então, a gente tem esse prazer de andar junto. E quando andamos aqui, faz essas coisas, a gente usava uma expressão para nós, que nós estamos brincando no reino de Deus.
Não a gente tratando a obra como brincadeira, não era isso. Mas que era muito prazer de fazer a obra de Deus nessa forma. De achar e andar com alguém que tem um coração voltado na mesma forma de você, que tem prazer de servir a Deus, que fica incentivando você, que você pode incentivar, que parece que a gente está brincando no reino de Deus. Fica um grande prazer. Então, por nós, isso é algo muito importante. E algo que nos deixa muito feliz. Como convida, pensa aí nessa pergunta aqui, como convida o Espírito Santo em missão? Se você lembra aquele desenho que o Espírito Santo está fluindo através da igreja para realizar missão, então como podemos convidar o Espírito Santo em missão? Então, aqui dá um resumo da presença do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo, ok? Principalmente do livro de Lucas. E aqui fala sobre missão e Espírito Santo no livro de Atos. Espírito é fundamento de missão, é o início de missão, forma uma comunidade missionária, orienta a missão, capacita a igreja para a missão, ousadia, encher da unção para cura, libertação, sinais, maravilhas, profecias. Em todo sentido, o Espírito está dando poder e unção para a igreja. Mas hoje em dia, nossa realidade, às vezes, o Espírito Santo para nós é um tipo de mistério. Como funciona o Espírito Santo? Porque nós temos um lado que, Espírito Santo, todo mundo tem que falar em línguas, aí tem que fazer assim, tem do outro lado, que não, o Espírito Santo não funciona dessa forma mais, aí se falar em línguas, se fazer esses sinais, não, Deus ele não cura hoje em dia tal, e como a gente acha aquele equilíbrio no meio? Porque nós podemos ver que a vida de Jesus e a vida da igreja primitiva é só motivada pelo Espírito Santo. E nós podemos entender que Deus ele está dando continuidade através da igreja. Então, como ouça o Espírito Santo em missão? Como convida o Espírito Santo em missão? Essas são perguntas reais para nós. E essa aqui é um seminário em si mesmo. Porém, aí, nos próximos 10 minutos, pelo menos eu vou dar uma dica para nós, ok? Vou dar uma pequena dica. Vem o Espírito Santo. Como podemos integrar o Espírito Santo em missão? E Paulo dá um exemplo para nós. Em Atos 13, 16, Atos 19... Aqui nós vemos que Paulo está orando junto com os outros irmãos e depois o Espírito Santo indica Paulo e mais para sair e fazer missão. Aqui em Atos 16, Lucas conta a história que eles queriam entrar numa cidade, mas o Espírito Santo orientou eles para passar pelo outro caminho. Aí em Atos 19 nós podemos ver toda a obra na cidade de Éfeso. Aí foi orientado pelo Espírito Santo. Então, tem uma expectativa da presença plena do Espírito Santo e do bom senso. Isso é a ótica da palavra de Deus. E a prática do Paulo. Não foi uma coisa que, não, ou é o Espírito Santo, ou é a palavra de Deus. A Bíblia em si mesmo ensina que os dois vão funcionar junto. E isso é algo importante, porque quando a coisa que nós prezamos em missão, na implantação de igreja, é uma sensibilidade do Espírito Santo. Que nós precisamos ficar sensível ao Espírito Santo na implantação de igrejas. Então, se a gente chega
com todo o nosso plano feito, nossa estratégia, tudo feita. Então, onde fica o Espírito Santo nisso? Será que tem espaço para o Espírito Santo trabalhar? Então, aqui vamos ver como abrir espaço para o Espírito Santo. Calma. Calma, meu irmão. Isso é sobre Deus. Ok? Implantação é principalmente sobre Deus. E você fica em segundo lugar. Ok? Então calma. Primeiramente é sobre Deus e seu plano. Então coloca Ele no centro. Muitas vezes a gente fica muito ansioso, por quê? Porque a gente pensa, puxa, se algo não dá certo com essa implantação, pessoas vão olhar em mim, aí vão ver que eu não dou conta, vão pensar não sei o quê, e vira toda essa conversa. Mas nós precisamos entender que principalmente é sobre o Espírito Santo, o Deus e seu plano. Então nós precisamos ficar com calma. Seja si mesmo. Outra coisa na implantação de igreja, e quantas vezes nós queremos imitar uma outra pessoa? Imitar o jeito de falar, de pregar, o jeito de agir, de conversar. Mas Deus fez você com propósito. Ele deu dons para você, habilidade para você, Ele capacitou de você de uma certa forma que você não precisa concorrer com ninguém e não precisa fazer comparação com ninguém. Você é como Deus quer fazer você. Ok? Então, nisso ajuda a gente muito. Quando vamos implantar uma igreja, vamos implantar nosso jeito. Assim, seguindo os dons que Deus nos deu. Quando eu falo nosso jeito, eu estou falando nesse sentido. Se quieta. Acha um lugar que você pode se quietar, por dentro e ao seu redor. Então, muitas vezes, para ter espaço para o Espírito Santo, nós precisamos ouvir do Espírito Santo. E hoje em dia, com nosso telefone celular... está tocando aqui, licença, gente. Não, brincadeira. Mas me diz uma coisa, quem de vocês tem coragem de pegar seu telefone, desliga e deixa longe de você por um dia? Alguém tem coragem de fazer isso? Então, parabéns, meu irmão. Porque hoje em dia é difícil para a gente fazer isso. A gente fica viciado pelo telefone, esses aplicativos de todas essas coisas, e é difícil para a gente achar um momento que nós podemos ficar bem quietinho e ouvir do Espírito Santo. Então, aí nós precisamos fazer isso por dentro, calmar nosso ser, e por fora, achar um lugar que está bem quieto. Observa o que chama a sua atenção naquilo que o Espírito Santo está falando contigo. O que o Espírito está falando que realmente você pensa, puxa, isso é verdade. Então, muitos de nós, a gente nem tem prática de ouvir do Espírito Santo, mas tem algo que a gente crê que é verdade. Quando a gente bate, Deus abre. Quando a gente procura, nós vamos achar. E a mesma coisa com o Espírito Santo, que também com o Espírito Santo isso acontece. Porém, tem um porém, nós precisamos tirar um momento para fazer essa busca. Ouça, o que o Espírito Santo fala conosco? Como ele está falando, o que ele está falando? Nós precisamos tirar esses momentos para ouvir o Espírito Santo. E isso acontece quando nós temos um tempo com o Espírito. E pergunta, por que esse assunto é importante para Deus nessa situação? Como isso vai edificar a igreja? Então, tudo isso tem a ver, porque não é... Se a gente pensa numa coisa,
Mas tem que ver como isso vai edificar a igreja, como isso vai ajudar meus irmãos. Então, para nós ter essas perguntas, ajuda a fazer um quadro daquilo que o Espírito Santo está querendo fazer na implantação de igreja. Então, missão como a prática da presença do Espírito Santo. Então, aqui tem mais umas coisas. Como praticar a presença do Espírito Santo em missão. Então, veja bem. Esteja consciente da presença do Espírito em missão. Faz convite. Então, Apocalipse 3:20 fala de se a gente abre a porta, Deus ele vai entrar. E ele está falando isso com quem? Com a igreja. Ele não está falando com o incrédulo. Ele está falando com o crente nesse momento. Então, ele quer ficar por dentro do seu ministério, por dentro da sua vida e aquilo que está fazendo. Reveja seus desafios com gratidão. Então, esse aqui para ser 5:18, não 15:18. Então, muitas vezes a gente vê nossos desafios como barreiras. Mas quando a gente dá gratidão por esses desafios, isso libera Deus para trabalhar naquelas situações. Ok? Quando a gente só fica zangado, chateado com aquilo, é muito difícil para o Espírito Santo trabalhar naquela situação. Então, por nós ver a presença do Espírito Santo na nossa implantação de igreja, tem que dar graças a Deus por todas as tribulações que a gente passa. Então, preste atenção nas suas emoções. Alegria, paz e gratidão contra a raiva, frustração e estresse. Então, muitas vezes a gente toma decisão baseada na nossa raiva. Não gostei disso, então não vou fazer. E a gente zangado, irritado. Mas será que isso é fruto do Espírito? Orientação do Espírito Santo? O Espírito Santo trabalha embaixo de amor, paz, alegria e gratidão. Então, essas são as coisas que orientam a formação da nossa igreja. Se a gente está deixando as outras coisas formar nossa igreja, a gente vai ficar com uma igreja que a gente nem gosta. Entendeu? Então, é muito importante isso. Peça ao Espírito para uma mente clara na missão. Então, Deus, sim, o Espírito Santo, sim, trabalha com estratégia, trabalha com visão, trabalha. Mas essa visão não vem da maior igreja aqui no Brasil, nem na América Latina. Essa visão vem do Espírito Santo para nosso contexto, para nossa realidade. Ok? Então, essas igrejas são grandes, abençoadas, tudo bem. A gente pode aprender algo, sim. Mas nossa orientação é do Espírito Santo. Amém? E muitas vezes, como eu falei, muitas vezes a gente fica preso nesse conceito. Fulano de tal faz em tal lugar, em tal ministério, então também a gente deve. Não funciona assim. Então, o Espírito Santo que reina sobre toda a nossa situação. Então, busca a direção do Espírito Santo em seus planos para a missão no futuro. Ele sempre quer que nós podemos orientar, que Ele vai nos orientar pelo futuro, não só para hoje, mas que devemos fazer. Isso, quando nós podemos ver isso aqui, e também o último, peça a sabedoria do Espírito Santo para perceber aonde Deus esteja trabalhando. Aqui fala que meu Pai, Jesus falou, meu Pai sempre está trabalhando. Então, você vai voltar para a igreja onde você está trabalhando. Deus ele está trabalhando na vida de umas pessoas. Ele está trabalhando na vida de pessoas que não são crentes ainda. E quando nós buscamos o Espírito Santo, a gente ganha uma sensibilidade dessas realidades. E nós podemos somar com aquilo que Ele está fazendo. Então, eu vou parar aqui, meus irmãos. E realmente, nosso tempo já esgotou, acabou.
Então, mas estou aqui. Se alguém tem umas perguntas, pode me procurar depois.